Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oficina da Vida. E o tema de hoje é pensamento criativo baseado na HQ Oficina da Vida, que está patrocinada pelo Ministério da Saúde e o CNPq. No episódio de hoje nós temos os convidados, a professora Mariana Cabral. Olá pessoal, uma alegria estar aqui de novo, uma alegria ver esse podcast, né? Cada vez mais episódios. Sim. Obrigada. Com mais convidados temos o professor Yuri Bittar. Oi, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E o nosso convidado especial de hoje, o nosso adolescente que representa os jovens e suas vivências, o Guilherme. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Iniciamos o tema de hoje com a pergunta: o que é pensamento criativo? Guilherme, você gostaria de compartilhar conosco sua visão? Uhum. Olha, para mim, pensamento criativo é você conseguir olhar por uma diferente ótica, sabe? Você se livrar um pouco dessa rigidez que a gente costuma ter, né, no cotidiano da vida e pensar diferentes formas de fazer, de olhar para uma situação. Acho que se baseia muito nessa ideia. Muito bem colocado, seu ponto é muito bom, gostei da sua visão. E você, Yuri? Na parte profissional, na parte acadêmica, qual que é a sua visão em relação ao pensamento criativo? Acho que para começar, como o Guilherme colocou, tá ótimo, assim, é isso mesmo. Eu só acrescentaria que pensamento criativo é aquele momento que você consegue dar um passo para trás e tentar olhar a situação novamente como uma situação nova, né? Tentar olhar como se fosse de fora, né? Dar uma saída daquela situação, porque muitas vezes a falta de criatividade está ligada justamente a você estar muito mergulhado na mesma situação, no mesmo problema. Importante colocação. É necessário, às vezes, a gente se colocar em terceira pessoa para ver como que tá a movimentação do ambiente, né? Muito importante isso. E você, professora, gostaria de compartilhar conosco sua visão em relação ao pensamento criativo? Eu acho que a criatividade, essa ideia, ela tem muito a ver com a flexibilidade. Então, para a gente poder pensar soluções diferentes para uma mesma situação, a gente, é como o Yuri colocou, eu tenho que me colocar numa outra posição, eu tenho que olhar com outro ângulo, eu tenho que, né, pensar que até eu mesmo mudo com o tempo. Então, quem sabe, há 10 anos atrás eu teria essa solução, mas agora eu tô, né, com mais idade, vou ter essa solução. E, às vezes, eu acho que é muito difícil ser flexível, porque a gente, né, enquanto ser humano, cria sistemas ou cria jeitos, né, de funcionar, e aí quando a rotina ela é quebrada, muita gente pode ter essa dificuldade, né? Puxa, e agora? Então, acho que o exercício meu de criatividade é isso, assim, me reinventar, pensar diferente e tentar soluções novas. Interessante, muito boa a colocação de vocês. Eu acho que cada um tem sua visão referente ao pensamento criativo. Não existe uma resposta muito clara, muito objetiva do que seja. Mas assim, professora, a senhora gostaria de compartilhar conosco, segundo a HQ, o que ela coloca, o que ela nos mostra sobre pensamento criativo? Claro, e às vezes também, se alguém está escutando o nosso episódio a primeira vez, né, a gente sempre gosta de falar que o nosso podcast Oficina da Vida, ele usa muitas informações das habilidades de vida que a gente propõe aqui nessa história em quadrinhos, que a gente desenvolveu esse material realmente pensando no jovem, nas suas famílias, e como que a gente pode, então, né, desenvolver cada uma dessas habilidades para o nosso autocuidado. Então, quem não conhece, tá lá no nosso material, no nosso site, projetocuidar.unifesp.br, e uma das habilidades de vida, que é a 5 aqui na história em quadrinhos, a gente tem uma descrição. Então, como que a gente entende o que é o pensamento criatividade, o pensamento criativo? É a capacidade de buscar alternativas através da flexibilidade de pensamento. Então, com o objetivo de facilitar o manejo de situações diversas. Consiste na habilidade de utilizar a experiência e os recursos do ambiente para manejar os processos do próprio pensamento. Imaginar, inventar, recriar e observar. É divertido, né? Porque fica bem complexo. Nossa, será que eu sou uma pessoa imaginativa? Será que eu fico perdida dos meus próprios pensamentos? Ou será que eu consigo colocar alguma coisa em ação? Porque pode ter também o extremo disso, né? Eu sou muito criativa, eu tô sempre pensando, eu tô sempre... Às vezes a gente falava antigamente no mundo da lua, assim, né? Mas aí depois, na hora da prática, será que eu consigo
colocar isso na prática, né? Então a HQ, ela convida um pouquinho aqui, né, para começar essa conversa, né? Tá lá, conheço. É muito importante que a HQ, Oficina da Vida, ela nos mostra de uma maneira bem leve o que seria o pensamento criativo. Ela deixa você pensar um pouquinho sobre, refletir o que seria, mas ela traz um conceito bem amplo e bem explicativo, bem certeiro, bem específico sobre o que se trata o pensamento criativo. Agora, minha dúvida é, Yuri, na sua visão, onde você costuma usar o pensamento criativo? Em quais ocasiões ou não? Eu acho que o pensamento criativo ele é bem-vindo em alguns momentos, em todas as atividades que a gente faz, né? A gente estava até conversando antes, a gente pode usar o pensamento criativo para pensar no caminho que a gente vai fazer para andar para a cidade, né? Claro, no trabalho, né? A gente tem aquele momento clássico da criatividade, que é o momento que a gente vai criar um projeto, vai criar algo novo. Mas ela também pode ser útil no momento da rotina, do dia a dia. Sim. Que a gente pode se questionar, será que essa rotina tá boa mesmo? Será que eu não tô só acostumado a fazer sempre do mesmo jeito? Né? Será que não vale a pena eu fazer as coisas de uma forma diferente? Não só porque alguém tá pedindo, mas até para sair do tédio, até para dar um frescor naquela atividade e de repente melhorar aquilo, né? Mas também a gente pode usar dentro de casa, a gente pode usar com a família, a gente pode usar para se divertir, a gente pode usar para passear, para viajar, né? Eu acho que cabe na vida toda, né? Eu achei muito importante essa colocação, porque o pensamento criativo não é só quando você precisa ter uma ideia extraordinária, você precisa apresentar um trabalho, criar algo muito fora, assim. É algo que tá na rotina, né? Igual você citou, o caminho da minha casa até o meu trabalho. Você pode pensar em maneiras criativas de fazer esse caminho, até porque o pensamento criativo está na nossa rotina, não só em momentos de trabalho, em momentos que você precisa colocar o pensamento criativo em pauta, na hora, em ação. É muito importante essa colocação. Guilherme, e você? Quando você costuma colocar o seu pensamento criativo, assim, em questão do jogo, assim, em ação? Olha, eu acho que é um tema muito vasto, né? Porque dá pra gente aplicar a criatividade em muitos lugares da vida, né? Mas acho que é bom contextualizar. Eu sou um estudante de medicina, tô no meu 2º ano agora. E, basicamente, quando eu cheguei na faculdade, eu enfrentei um sistema que ele tá pronto, um sistema que ele é muito quadrado, né? O vestibular em si, ele já é muito quadrado. O jeito certo de estudar, as horas que você tem que dedicar, os padrões, eles são muito altos e as cobranças, enfim, muita pressão, né? O ambiente é um contexto muito específico, mas eu me vi sufocado por essa rotina, sabe? E, assim, somando a alta carga horária, né, que a gente costuma ter nos cursos de medicina, eu cheguei numa época que eu falei, nossa, mas eu não tô investindo em criatividade, o que que pode fazer pra aflorar, assim, minha humanidade, esse lado humano meu, né, da criatividade. E eu comecei a refletir muito sobre isso. Então, pensei muito em, nossa, tá bom, essa é a minha realidade, mas o que que eu posso fazer com o que eu tenho, com os meus recursos, né? E eu acho que ser criativo é isso, é você olhar os recursos que você tem e pensar, tá bom, essa é a minha realidade, e agora, né? E ser um pouco racional, ser um pouco crítico, ser um pouco... gastar energia nisso mesmo, né? Porque eu acho que não ser criativo é mais fácil, é mais automático, né? Ser criativo às vezes cansa, é mais cômodo, né? Mas criatividade cansa, né? Precisa sentar, precisa rever, analisar, enfim. Então, eu pratico muito, né, isso como um pilar da minha vida, né? A criatividade, com certeza, é uma das coisas mais importantes que eu tento manter, assim, apesar da correria da minha vida. Porque me mantém bem, assim, me mantém estável. Então, é um jeito, assim, como ele falou, o jeito de ir pra faculdade, né? Então, experimentar uma rua diferente, sabe? É isso. Então, tá bom, estudei desse jeito, deu certo, mas será que não tem outro jeito de estudar? Não tem um outro jeito de celebrar, um outro jeito de curtir, sabe? Tentar coisas novas. Eu acho que tá muito nesse campo quando eu penso na aplicação da criatividade. Muito interessante essa sua fala, porque apesar do sistema, da faculdade ser uma época da vida muito densa, é importante a gente exercitar o pensamento criativo e ver que o pensamento criativo está em diversas esferas da nossa vida. Tanto no caminho para o trabalho, tanto no caminho da faculdade, a maneira que você estuda, a maneira que você lida consigo mesmo. O pensamento criativo, às vezes, é uma rota de fuga para a gente sair da realidade, porque às vezes a realidade ela é tão dura, tão densa, tá tão incisiva, tão cansativa, causa um estresse tão grande que é importante a gente
ter esse lado criativo, ter essa rota, assim, o que eu vou fazer hoje? Talvez nem mesmo pensar em faculdade, deixar um pouquinho de lado e ver algo sobre você, o que você precisa, ter a criatividade de parar, pensar e refletir no que você precisa. É muito importante, eu abraço muito essa sua causa, muito interessante. Professora, o que você faz, assim, para exercitar o seu pensamento criativo? Em que momentos você coloca em prática? Ou não coloca em prática, às vezes só fica no pensamento? Porque às vezes pode acontecer. A gente não tem tempo, a gente tem uma ideia tão rápida que pronto, acabou, passou a oportunidade de ter colocado essa ideia em prática, né? É interessante que eu acho que, para mim, às vezes é já na hora que eu acordo, a hora que eu vou fazer o meu café da manhã. O que eu vou comer, como é que eu vou montar a minha refeição. As cores, os formatos, as texturas, aquilo já, pra mim, ele me demanda uma criatividade e me dá uma alegria, que eu acho que é isso, né? Às vezes, não, eu tô super corrida, eu vou no automático, um pão, queijo, pá. Mas às vezes, não, eu quero a fruta, a cor da fruta, o café ou o chá. Aquilo pra mim já é uma criatividade. Depois eu penso pra mim, assim, o jeito que eu me visto. Às vezes eu quero só uma blusa preta, uma calça preta e vou embora. Mas às vezes não, às vezes eu quero colocar uma blusa de bolinha, colocar um apetrecho, algo que me identifico. Eu até tenho uma prima, assim, que ela trabalha muito nesse mundo da moda e ela mostra como a moda pode ser uma forma da sua expressão, né, da sua criatividade. A Vitória Fiore, né? Segue lá, @nodeclichê. Mas é muito interessante porque ela conta como isso para ela foi importante quando ela estava morando numa região que era muito fria e aquilo estava muito gelado e aí a moda, a cor, aquilo traz uma criatividade. E as pessoas costumam falar isso, né? Nossa, tá tudo bem com você? Nossa, tão alegre essa sua camisa. Aí a pessoa fala, e às vezes a gente não tá bem, e daí a gente vai para uma cor que é mais sóbria, né? Então eu acho que nesse dia a dia eu tenho esse exercício e percebo se eu não tô querendo cuidar disso, que eu posso estar, assim, muito cansada, muito estressada, muito nervosa, e não tô dando bola pra minha criatividade diária. Mas, por exemplo, quando a gente faz algum projeto que envolve uma história em quadrinhos, né? Então, quando a gente desenvolveu essa história em quadrinhos, eu percebi que para eu usar a minha criatividade, eu trabalhar o meu pensamento criativo, eu tenho que estar bem. Porque quando eu não tô bem, eu não consigo pensar numa história, fazer um desenho. Eu gosto muito de pintar. Assim, Bob Good, sabe? Essas coisas. Eu tenho a canetinha. Então, às vezes eu tô numa aula, assistindo uma aula, ou trabalhando uma reunião, tô cansada. Eu pego, começo a desenhar no caderno, pinto. Aquilo pra mim já me relaxa e já, sabe? Me conecta comigo mesmo. Que eu acho que é isso, né, Guilherme? Que você traz, assim. A criatividade, ela permite uma conexão com a gente. Uma humanização, um olhar. Nossa, além do que eu entrego de produtivo, de trabalho, eu também tenho esse lado que ele é florido, que ele é colorido. Ou que ele pode ser também, né, obscuro e conectar, então acho que é um pouco isso, assim. Falei bastante. Muito bom colocado. Eu também queria compartilhar com vocês os momentos que eu uso o pensamento criativo. O meu pensamento criativo, ele vem assim, ele vem como se me contassem um segredo e sumissem. Eu olho pro lado, cadê? Como assim? Tanto que o meu pensamento criativo vem em 2 momentos muito específicos. Quando eu estou tomando banho, que eu estou relaxada, não estou pensando em nada. 2 momentos não, minto, 3 momentos. Quando eu estou fazendo qualquer tipo de refeição, porque eu não costumo fazer refeição mexendo no celular, até conversando assim. Eu tô mastigando e ali às vezes vem um pensamento e eu, opa, nossa, seria legal aplicar isso na minha vida. Eu vou lá e anoto. Se eu não anoto, eu fico muito nervosa porque eu fico o resto do dia pensando que eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu esqueci o que era pra mim fazer. E outro momento é quando eu estou deitada no travesseiro prestes a dormir. Não sei, parece que eu começo a ir viajando nos pensamentos e vem umas ideias criativas. Agora, quando eu me coloco numa situação em que eu preciso ter uma ideia, é aí que vem o bloqueio criativo pra mim. Pra mim, o bloqueio criativo, ele vem quando eu preciso me colocar naquela situação que eu preciso pensar com criatividade. A minha criatividade, ela não vem nesses momentos. Parece que quanto mais eu me forço a ter um pensamento criativo referente a um trabalho, a uma ação, a um projeto, parece que as ideias somem, dá um branco na mente, assim, que eu fico muito nervosa. Mas se eu paro e eu deixo de pensar naquilo, naquele momento, vou fazer uma outra atividade, alguma outra coisa, as ideias parecem que surgem novamente, aí eu me concentro naquilo e eu costumo anotar muito. Então a minha dúvida seria nessa questão. Guilherme, quando há o bloqueio criativo para você, uma situação em que te coloca em um bloqueio criativo? Olha, eu acho que você colocou muito bem e me identifiquei totalmente. E eu acho que é muito disso, né? A criatividade, ela tem que estar atrelada à leveza, para mim, pelo menos.
Porque quando a gente coloca uma cobrança, né, preciso funcionar, ela vira algo objetivo, né? Sim. Vira uma meta a ser cumprida. E a gente já tem tanta meta, né, para cumprir todos os dias. Então, eu acho que em outros momentos, assim, é quando o meu contexto ele tá falando mais alto do que a minha voz interior. Então, quando tem muita voz, muito barulho, né? Sabe aquele... Você tá na Praça da Sé, na Estação da Sé, tipo, 5 horas da tarde, um monte de gente passando, aquela barulheira. Nossa. Como que você se ouve, né? Tipo, você tem que sair dali o mais rápido possível. Não consegue se concentrar em muita coisa. Exato. Eu acho que, tipo, então, quando o contexto, né? Quando o seu ambiente tá falando muito alto, e não necessariamente problemas, né? Às vezes você tem, tipo assim, outras distrações, né? Não necessariamente estressores, né? Naquele momento da sua vida, mas você tem, sei lá, uma coisa que você tá... muito focado, né? Tá muito empenhado em alguma coisa que é boa, mas, tipo, tá bloqueando a sua criatividade, né? Sim. Eu acho que é isso. Um sentimento que me causa, assim, o bloqueio criativo é a frustração. Eu me sinto muito frustrada. Como assim eu não consigo pensar? É só pensar. Eu penso o dia inteiro, mas o momento que eu tenho pra pensar, eu não consigo. É estranho, né? A gente colocar isso pra fora, porque depende muito do contexto. Depende do lugar que eu tô. E se eu me coloco nessa situação, parece que o pensamento vai embora, parece que a linha de... Você pode até começar uma linha de raciocínio, mas parece que ela não desenvolve, ela não vai decorrendo. É estranho, né? É muito estranho. Professora Mariana, você concorda, discorda? Quando que você tem os seus bloqueios criativos? Ou não tem? Não, ou faz aquele manejo pra poder não ter o bloqueio criativo? Eu acho que, no meu caso, o que eu percebo mais claramente é que quando... Não tanto quando eu preciso, porque às vezes eu preciso entregar um produto e ele precisa ser criativo e aí, bola, né, vamos pra entregar. Mas se eu não estou bem, se eu não dormi bem, se eu não comi bem, se a minha casa tá muito desarrumada, eu percebo que a minha mente, ela não consegue relaxar, que nem você falou, né? Quando eu tô deitada pra dormir, vem aquelas ideias. Às vezes é porque você finalmente relaxou. Então eu percebo que para eu conseguir criar algo, eu preciso disso. Comer bem, dormir bem, estar bem e cuidar da casa. E inclusive aqui na história até a gente traz uma série, dica, né, pro pessoal, que é uma série de uma pessoa que é a Marie Kondo, que é uma japonesa, que ela é assim a maga da arrumação. E ela tem um método de arrumar a casa. E eu me identifico com esse método, mas cada pessoa tem o seu jeito. E a gente tem, até na pós-graduação, a gente fala que quando um aluno de pós-graduação ele tem que escrever uma dissertação ou tem que escrever uma tese, não dá para fazer isso com as gavetas muito desarrumadas. A casa ela tem que estar um pouco arrumada para que naquele ambiente, não é um arrumado perfeito, é um arrumado que faça sentido e traga conforto para a pessoa. Naquele jeito a pessoa consegue se desenvolver. E o que eu acho legal que a gente recomenda a série da Ordem na Casa, né, que é uma série que as pessoas podem, né, acessar, e tem vários vídeos, né, da Marie Kondo falando, é que o convite é regular as emoções. Então, o ambiente arrumado, ele ajuda a gente a regular as nossas emoções. E o exercício que ela faz é você pegar a peça de roupa ou a peça que está na sua casa e pensar, isso me traz alegria? Olha só, né? É uma diferença. Porque normalmente a gente vai manter as coisas na nossa casa porque elas são bonitas, ou porque elas servem, ou porque tem um uso. Só que a Marie Kondo, ela tem essa linha do Zen budismo, sabe? Do Zen, de pensar, isso me traz uma alegria, qual o sentimento que me traz? E aí ela faz um exercício de você ficar avaliando a sua alegria. Então começa por roupa, que é mais fácil, né? Eu gosto de usar essa roupa, eu gosto do toque, eu gosto da estampa, eu gosto do que ela me traz de lembrança. E aí isso vai para uma pilha de roupas felizes que vão ficar. E o resto, você doa, você dá pra alguém, você vende, você faz o que você quiser. E aí, a partir das roupas, ela vai numa sequência crescente de o quão aquilo pode ser difícil ver se traz alegria ou não. Os itens da casa, da cozinha, sabe? Os itens eletrônicos e, por fim, os itens emocionais. Aquela carta da melhor amiga quando você tinha 12 anos de idade. Nossa, eu fico ou não fico? O convite da formatura, fico ou não fico? Então, você vai melhorando a sua compreensão de alegria ou não na sua vida e, a partir daí, você vai arrumando as coisas na sua casa. Então, às vezes, eu preciso, assim, pra sair do meu bloqueio, dar uma arrumada na gaveta, assim, sabe? Tipo, né? E aí, aquilo me traz um bem-estar pra eu poder imaginar, recriar, usar ali o que eu tenho à minha disposição e criar algo novo. Sim, sim. A organização é um ponto muito importante em relação ao pensamento criativo, porque se você está em um lugar desorganizado,
Seja sua mente também, se sua mente está desorganizada, se você não está presente no momento, não está agindo da forma que deveria, não está alinhado com o que tem que ser alinhado, talvez o bloqueio criativo ele vem com força. Yuri, você gostaria de compartilhar conosco os momentos que você tem os seus bloqueios criativos? Sim, sim. Não, a gente tem muitos, né? Sim. Sabe que a minha primeira formação foi em design. Sim. Né? Então eu me formatei porque é uma profissão que depende da criatividade. Muito. Inclusive o meu TCC foi sobre metodologia de projeto, né? Então foi sobre modos de desenvolver projeto, né? E a gente aprende durante 4 anos lá que criatividade não é inspiração, não é insight. É muito do que a Mari estava falando, de você criar uma organização, ter um método, seja lá qual for, para resolver os problemas, né? Porque você imagina uma pessoa que trabalha com criatividade, você vai ficar esperando tá bem. E vamos supor que ela não esteja bem, Sim. por vários motivos, e não vai ficar bem logo, então ela não vai trabalhar? Não é assim, né? Importante. Por outro lado, eu também sou professor de meditação hoje, né? E hoje entendo o outro lado, né? Esse bloqueio que você falou tem tudo a ver com meditação, né? Ou com a falta de, né? Aliás, eu tenho um grupo de meditação, né? Toda quinta-feira, na hora do almoço. Estão todos convidados, inclusive pessoal que não é da Unifesp. A gente pode depois deixar o endereço para se informar, tudo. Fala agora. Vocês acham tudo no site do CEF. É cehfi.unifesp.br. Muito bem. Ótimo. E o que acontece é que o que a meditação trabalha com esse aprendizado, com esse treinamento, para a gente ser capaz de estar no aqui e agora. Sim. Estar presente, estar consciente, estar atento ao que queremos estar atento, né? A ter uma intencionalidade no que fazemos, né? Esses momentos de bloqueio da criatividade, justamente um momento que você, de certa forma, não está no controle, né? Da sua intenção, né? Uma outra intenção se coloca sobre você, por exemplo. Imagine que um chefe ou um professor chega do seu lado, faz agora, precisa resolver isso agora, dá um jeito aí, do seu lado. Você não consegue, né? Aquilo vira uma pressão tremenda, né? Às vezes esse professor, esse chefe pode não estar do lado, mas você sente como se estivesse, né? Por isso que às vezes na hora que você precisa criar algo, às vezes pode ser mais difícil. Sim. E quando você está lá relaxando, seja tomando banho, comendo, quase dormindo, você tira esses 1000 problemas e pressões da mente que todos nós temos e de repente algo que está lá atrás consegue vir para frente. Sim, né? muito importante. Então a criatividade tem muita... Por isso que eu digo que é dar um passo para trás. Que eu tô aqui, sabe? Você está numa barreira, você está numa represa, você está num congestionamento de várias coisas. Você, às vezes tem uma rua vazia do lado, né? Às vezes literalmente e às vezes figurativamente, né? Então, poxa, eu tenho muito bloqueio, né? Como todo mundo, quando eu tô cansado. Por exemplo, eu acordo cedo, começo a trabalhar cedo. Eu faço muita coisa de manhã. Depois do almoço fica tudo difícil. Eu já acho que tá quente, eu fico com sono, eu fico cansado. Já é difícil fazer coisas muito criativas, né? Eu passo a tarde mais respondendo e-mail, lendo umas provas de alunos, coisas assim mais tranquilas. Eu preciso criar de manhã, logo cedo. Então o bloqueio também, às vezes, tem a ver com você estar se forçando a fazer uma coisa que não é a hora de ser feita, né? Se você tiver a opção de escolher isso, né? Nem todo mundo tem. Acho que a criatividade, então, ela tem esses dois lados. Tem um lado... Tem sim um lado... Eu aprendi na faculdade de design que não, mas tem sim um lado de inspiração, de uma ideia que vem, que talvez tenha a ver com talento, tudo, mas ela tem mais a ver com um preparo, né? Então, em qualquer área, as pessoas mais criativas tendem a ser pessoas com experiência. Claro que a pessoa pode chegar agora e ter muita criatividade, né? E se ela mantiver esse espírito, ela vai ter mais criatividade conforme tiver mais experiência. O problema é que muitas vezes a gente se deixa, digamos assim, convencer pelo conforto, pela rotina. E aí vai perdendo a criatividade. Não porque o conforto seja mais fácil, é que sair do conforto é assustador, né? Às vezes você está fazendo o mesmo caminho todo dia para ir para a faculdade, porque você já tem segurança, porque você conhece tudo naquele caminho. Alguém te fala, nossa, mas eu vim com outro ônibus, eu cheguei meia hora antes. Aí você pensa, poxa, mas eu conheço o motorista, eu conheço o caminho, eu sei quando vai pular na lombada, o ônibus. Então, para mim tá muito bom isso aqui. Ou eu venho de metrô, já sei que porta eu entro para sair no lugar que eu já saio na porta certa para pegar a conexão. E às vezes não é a melhor opção mais, né? Mas é assustador também partir para a criatividade, né?
Porque a criatividade é fazer coisas que podem dar errado. Sim. Importante você ter falado isso, me fez refletir a seguinte coisa. Exercitar o pensamento criativo não é confortável. Pode ter situações que seja confortável, mas tem muitas delas que não são, igual um caminho, igual você citou, de chegar 30 minutos antes. Eu já conheço o motorista, eu conheço as rotas, eu conheço os percalços do caminho, se há trânsito ou não. Mas me colocar em uma situação de pegar um novo ônibus com um novo motorista é uma situação difícil, é uma situação desafiadora. Então, assim, quais são suas manobras que você usa para evitar, para sair do bloqueio criativo? Olha, Você falou muito sobre a meditação, fiquei muito curiosa. Sobre essa coisa da criatividade ser desconfortável, nem sempre. Sim. Ela é mais arriscada. Você pode criar situações muito melhores. E talvez piores. Quando você acostuma a agir desse modo, isso se torna confortável também, mas é um outro tipo de conforto, né? Começa a ficar ruim a rotina. Sim. Né? A meditação, ela tem a ver com... Então para sair desse bloqueio, tem tudo isso que a Mari falou, de você criar uma organização, criar um conforto, criar uma base. Né? Então, seja para o estudo, seja para o trabalho, seja para coisas do dia a dia, você... Tá, mas primeiro eu preciso me preparar, preciso saber o que está aqui, arrumar aqui dentro, arrumar o lugar, enfim. Mas tem também algo que aí a meditação pode ajudar, que é você parar e conhecer o momento, né? Desacelerar, criar pausas. Porque a vida atual, ela empurra a gente para frente, a gente está cada vez mais na correria. Cada ano está todo mundo correndo mais e mais e mais. Essa vida digital essa é a tendência, e consumista. Né? E você tem que criar uma capacidade de sair disso, pelo menos alguns momentos. Né? O que você falou do banho é um pouco isso. Quer dizer, tem um momento que eu não estou com o celular, ou quando você está comendo, não estou com o celular, estou só fazendo uma coisa e me dedico a essa coisa. Meditação é isso, é você fazer uma coisa com o máximo de atenção que você puder a essa coisa. Né? Pode ser, por exemplo, respirar, que é a meditação básica. Eu vou fechar o olho e vou só prestar atenção na minha respiração. Vou ser só a respiração. Vou curtir a respiração, vou conhecer a respiração, vou ver a respiração. Então, nesse momento, eu não estou pensando nos boletos, no transporte, nas provas, nas questões de saúde, em outras pessoas que me afligem, pro bem ou pro mal. E eu estou sendo só a respiração. Então, eu dou um descanso para minha mente. Por isso que começa a vir ideias. Inclusive, quando a gente está meditando, começa a vir um monte de ideia ou lembrar de coisas que precisa resolver. E a gente tem que tentar segurar, porque senão acaba a meditação. Ter a confiança de que não. Pois eu vejo isso. Vou continuar meditando mais um pouco. Ou para de uma vez, anota as ideias. Então a meditação ela tem a ver com a gente dar essa esvaziada na mente. Sabe que, obviamente, todo mundo sabe, um dos maiores problemas hoje é o estresse. Sim. Né? E a palavra estresse, ela não é natural da área da saúde. Talvez a gente esqueça disso. Ela é relativamente nova na área da saúde. Deve ter 30 anos que se usa a palavra estresse na área da saúde. É uma palavra que vem da engenharia de materiais. É uma palavra que significa que um material, ele estressou, quer dizer, ele perdeu a capacidade de manter a forma ou de sustentar o peso. Imagina que essa mesa de madeira, eu coloco uma coisa muito pesada no meio. A mesa vai envergar. Eu tiro essa coisa pesada, a mesa volta para o lugar. Vai chegar a um certo peso que ela não vai mais voltar para o lugar. A madeira vai trincar, vai rachar. Você pode até empurrar ela de volta para o lugar, mas daí com uma coisa leve, ela já entorta de novo. Essa mesa está estressada. Caramba. Né? Esse é o... Nossa, que conceito forte, né? E é o que acontece com a gente. A gente vai levando peso, chega uma hora que não aguenta. Aí você tá com estresse. Uma hora que você não aguenta mais nada. Né? Sim. E isso acontece com as pessoas. A gente acha que é forte e vai levando as coisas, vai amontoando, chega uma hora que não dá. Então, a criatividade, ela exige que você tire esse peso um pouco. A meditação é, agora eu vou tirar o peso um pouco. Porque, veja, essa mesa talvez aguente um peso de 50 quilos aqui no meio dela por 5 minutos. Talvez não aguente por 1 hora. Sim. A gente pega um monte de peso e leva o dia inteiro. Todo dia. E a tendência é só pegar E vai mais, pondo mais. E vai pondo mais. Às vezes são pesos que nem precisava. Tem um exemplo clássico que a gente fala na meditação. Você marca uma viagem para daqui a 1 ano. Sim. E você tem medo de avião. Você vai passar 1 ano sofrendo? Você não precisa. Sim. Não faz, você não vai resolver nada. Você pode fazer o quê? Você pode
decidir ir de ônibus, você pode procurar a melhor companhia aérea, você pode fazer um seguro de vida. Tô brincando, mas tem coisas que você pode fazer. Sim. Depois que você fez tudo isso, é esperar e sofrer no dia. Né? Claro que não é fácil isso. Então, quando você cria a meditação, e você fica 5 minutos que seja só prestando atenção na respiração, você esquece esse medo e todos os outros. E as expectativas são coisas boas também. Às vezes esse peso é uma coisa boa. Né? Poxa, passei na medicina, vou ser médico. Isso é ótimo. Mas falta um tempo. Tem que fazer um monte de coisa antes. Né? Isso aí é um peso que você está carregando. Por mais que você lide bem, é um peso. Né? E tem que, de vez em quando, aliviar esse peso. E quando você alivia esse peso, você esvazia a mente. Não totalmente, mas o máximo que você pode. E aí você tem espaço. Porque a criatividade exige organização e exige espaço, né? Vamos supor, você é uma desenhista. Sim. E precisa criar um desenho novo. E sua mesa tá cheia. Você não vê nem a madeira. É entupida de coisa. Como que você vai desenhar? Né? Exatamente. Ou só tem um pouquinho de espaço. Então você não consegue nem botar seus lápis e canetas na mesa. Você tem que pegar um de cada vez. É difícil. Então quanto mais espaço você tiver na mesa, mais fácil vai ser você criar. É isso que acontece com a gente. Né? E tem a ver também com uma outra habilidade de vida, que é o autoconhecimento, né? Que é o que você falou, né? Às vezes eu funciono melhor de manhã ou de tarde, ou que momento que eu vou estudar. Então, acho que quando a gente desenvolve uma habilidade de vida, a gente vai desenvolvendo as outras, né? Inclusive, na própria História em Quadrinhos, a gente tem uma prática de meditação. Porque esse estar presente no momento não é um convite diário que nós temos, né? Ser criativo também não é o convite diário que nós temos entregas, trabalhos. Nossa, eu parar uma meia hora para desenhar. Inclusive, aqui na História em Quadrinhos, a gente tem um desenho, né, para eles preencherem, que é um armário arrumado. Então, às vezes a gente, né, pinta, desenha, escreve, reflete, né, respira. Tudo isso também é usar o pensamento criativo, né, quando tá bloqueado, né? Pensei nisso. Não, Só uma coisinha que eu acabei não falando. Como que eu saio do bloqueio criativo? Quando eu tô vendo que as coisas não estão dando certo, eu tô cansado, eu saio pra fazer o que eu gosto. Hoje eu sou fotógrafo amador. Já fui fotógrafo profissional. Hoje eu trabalho mais como artista amador. Então, tem dia que eu largo tudo, eu pego minha câmera e vou pra rua. E fico com umas horas andando pela cidade, talvez fazer foto ou não. Porque é uma atividade que exige criatividade, mas não tem cobrança. Sim. Se eu for pra rua andar horas e voltar sem nenhuma foto boa, não tem ninguém me cobrando. Eu também não me cobro mais. Porque senão seria um motivo de estresse. Sim. Então é você ter essas saídas, esse gosto. O que eu gosto de fazer? O que eu faço pra divertir minha mente? Sim. É importante, né? Porque o pensamento criativo e a forma como a gente sai do bloqueio criativo é muito singular. Vai de pessoa para pessoa. Igual você me falou que você é fotógrafo amador. Achei muito interessante. Para eu sair do pensamento criativo, eu primeiro começo nomeando o que me faz entrar no bloqueio criativo, no caso, né? Igual, um ambiente muito desorganizado, muito barulhento. Se eu tenho como organizar o ambiente, igual se eu estou na minha casa, ou estou na sala, estou em reunião, eu procuro alinhar, deixar tudo nos seus conformes. Agora, se eu não tenho essa opção, eu tento esvaziar minha mente e não tentar praticar o pensamento criativo naquele momento, porque eu sei que o bloqueio, ele vai permanecer, o bloqueio já está ali. Agora, se eu consigo nomear, mas eu não consigo mudar, eu não tenho estratégias para desenvolver a quebra do bloqueio criativo, eu não penso, eu não exerço o pensamento criativo. É algo que eu me resguardo, porque eu sei que se eu tentar pensar, vai me causar um estresse, vai me causar uma ansiedade, eu vou ficar muito aflita referente àquilo, então é algo que eu costumo me preservar. Guilherme, e você, para estratégias para quebrar a barreira do bloqueio criativo, o que você costuma fazer? Olha, eu acho que enquanto você falava, eu ia pensando muito em como as nossas relações, às vezes, elas conseguem fazer a gente sair de um estado de bloqueio. Então, sei lá, ir com uns amigos, comer um lanche, sabe? E sentar numa mesinha pra conversar, como a gente tá fazendo agora, sabe? Estranhamente. Uma troca, sabe? E você fala desse bloqueio e você ouve outras visões. Acho que isso é muito importante. Então, ter boas relações, né? E cultivar essas boas relações, né?
Sim, sim. E nesse momento nós chegamos no encerramento da nossa conversa e eu gostaria de perguntar para cada um os pontos que vocês queiram ressaltar referente ao pensamento criativo, referente ao bloqueio, estratégias. E eu começo com a professora Mariana. Professora, gostaria de compartilhar conosco? Eu acho que eu gostei muito dessa conversa, assim, quando a gente, né, inventou de fazer o podcast, era exatamente para fazer essas trocas. Então eu vim com algumas estratégias que eu tenho, mas eu nunca tinha pensado que nem o Guilherme, do tipo, como é bom conversar e falar, gente, tô bloqueado nisso. E eu também faço isso. Então eu vou e fico lá falando pro meu marido, ou saio, né, com a família e fico contando, eu tenho esse projeto, nossa, não sei como é que eu vou fazer, tem tanta coisa. Então as relações, elas são fundamentais, essa comunicação, a meditação, que é o que a gente já faz lá na Escola Paulista de Medicina, que é o grupo de meditação. A fotografia já não é muito a minha área, assim, às vezes eu tinha bloqueio de fotografia, assim, eu falei, a minha fotos não tá sempre tão ruim, até que eu conheci a fotografia contemplativa do Yuri e falei, nossa, o que será que eu tô querendo com essa foto, né? A mesma coisa com o meu desenho, ele não tem que ser perfeito, mas ele tem que mexer comigo, ele tem que me convidar. E o mais importante, que eu acho que é o fechamento, é pensar essa habilidade do pensamento criativo como essa flexibilidade de poder arranjar soluções diferentes para os problemas. Porque a gente sempre vai ter muitas coisas. E a gente exercer esse pensamento criativo para o nosso bem-estar, para as boas relações, é uma habilidade importante. Então, acho que é por aí que eu ia fechar. Eu acho importante a gente pontuar que, referente ao pensamento criativo, quando nós temos o bloqueio, é relevante a gente identificar o que está nos bloqueando e ver maneiras de passar por cima daquele bloqueio, além do que seria o pensamento criativo, porque eu ouvi as visões de vocês e compartilhei a minha, e é muito diferente, mas também quer dizer a mesma coisa, é tudo sobre o pensamento criativo. Então é importante relembrar que o pensamento criativo é algo muito, muito nosso e dos outros. Como assim dos outros? A gente para e pensa, nossa, isso pra mim é criativo, legal, gostei dessa ideia. Mas talvez a pessoa não veja aquilo como, nossa, só isso. Aí a gente tentar mostrar pra aquela pessoa por que a gente achou aquilo criativo, eu acho importante. Eu achei criativo por conta disso e daquilo. Porque eu acho uma criatividade a gente mostrar a nossa criatividade para as pessoas. Conseguem entender o meu ponto? Porque eu penso de uma forma, vocês pensam de outra. A forma como eu faço para vocês entenderem o meu raciocínio, eu também acho de uma forma criativa. Então, eu acho que o pensamento criativo é isso, é a gente ver o que nos limita, passar diante disso, porque essa estratégia de passar diante do que nos limita referente ao pensamento criativo é uma maneira criativa de lidar com o pensamento criativo, vocês entendem? Então, assim, Yuri, gostaria de deixar uma palavra final, um recadinho pro pessoal que está nos assistindo. Acho que o pessoal que está assistindo, acho que uma dica muito importante é não se subestime. Acho que todo mundo tem a capacidade de ser criativo, de achar soluções, de melhorar suas condições de vida. Não falo nesse estilo coach, eu tô falando que assim, às vezes a pessoa fala, não, eu não sou criativo, os outros que são, não, todos temos a capacidade. Pra você ter uma ideia, eu comecei a fotografar, quando eu aprendi fotografia, aprendi de uma maneira muito técnica. Eu sempre soube mexer com qualquer câmera, fazer foto no estúdio, na rua, revelar, ampliar, fazer tudo, né? Mas eu demorei uns 10 anos para ser um fotógrafo criativo, né? Uma porque eu era muito jovem, comecei a fotografar muito cedo. Fotografia é uma coisa que exige um pouco, quando é uma fotografia mais criativa, exige um pouco de experiência de vida, de ter o que contar, né? Geralmente. Então eu não tinha muita experiência de vida, não tinha tempo, não tinha dinheiro para praticar fotografia de uma maneira mais criativa, né? Então eu trabalhava bem, fazia tudo que o cliente pedia, mas se eu ia fotografar para mim, eu não tinha muita ideia do que fazer. Mas chegou um momento que a condição de vida juntou os fatores necessários e eu consegui me soltar um pouco. Quando chegou na meditação, então, melhor ainda, porque foi quando eu aprendi a não me cobrar dos resultados da fotografia, né? Eu tô falando de fotografia, mas vale para tudo, gente, que você trabalha ou faz por prazer. Então, é aí que é importante o autoconhecimento, né? Saber que, às vezes, não é que você não está sendo criativo, às vezes não está sendo possível resolver aquilo naquele momento, por N motivos. Se você tomar consciência dos motivos,
talvez você possa resolvê-los. E talvez não. Se não pode resolver, não tem o que resolver. Se pode resolver, você resolve, né? Mas é não se cobrar, porque senão vira mais motivo de sofrimento, né? Esse, eu não sou criativo, vira mais um sofrimento, né? E não é pra ser. Pra ser leve, né? É. Eu gostei dessa maneira que você colocou entre o técnico e o criativo. Parece porque que andam lado a lado, mas são bem distantes. Ter o conhecimento técnico e colocar a criatividade em prática. muito diferente. Mas o conhecimento técnico é uma base ótima para a criatividade. Sim, com certeza. Sim, Não é exatamente. assim. Os pintores que criaram estilos novos de pintura, a maioria primeiro ficou muito bom no tradicional, Sim. para depois criar um estilo novo de pintura, né? Sim. E isso É um não é o caminho. único caminho, mas é um caminho muito clássico de ser criativo. Sim. Gostei, muito importante. É de se refletir bastante, né? E eu queria dizer que a conversa foi muito boa também, né? Gostei Sim, muito. foi bem leve, né? Descontraída, Acho teve que bastante troca. trouxemos visões bem diferentes, de momentos diferentes de vida, mas que se complementam muito bem. Sim, Guilherme, queria compartilhar conosco alguma palavrinha, um comentário? Eu tô muito feliz com essa conversa, de verdade, muito bom ter outros pontos de vista, né, sobre o mesmo assunto e pessoas em fases diferentes da vida. Eu acho isso muito enriquecedor. E eu tava conversando antes da câmera começar a gravar a gente, né, sobre como eu descobri agora, aos 22 anos, que eu gosto de escrever e eu sou bom em escrever. E, assim, com toda a humildade do mundo, né, mas isso, sei lá, levou 22 anos pra eu descobrir isso, né? E eu acho que isso só aconteceu porque eu tive o coração aberto de experimentar coisas novas, né? E acho que é muito do que o Yuri falou, a gente tem limitações, né? Ele teve limitações, por exemplo, financeiras para começar na fotografia, mas ele deu um jeito, sabe? Tem como fazer alguma coisa, apesar das nossas limitações, explorar hobbies, né? Então, às vezes você pode assistir uma série que vai mudar o jeito que você se veste, né? O jeito que você arruma a sua casa. Eu acho isso muito legal, ter o coração aberto. Eu acho que deixa a vida muito mais leve. Sim, importante mesmo, nossa, verdade. O hobby exercita bastante, né? Sim. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Segue a gente no Instagram, curte, comenta, compartilha se você gostou, se queira trazer outros temas. É isso, tchau, tchau. Valeu.